voltamos aqui. A princípio, antes dos comentários, é importante a gente fazer alguns esclarecimentos aqui. Quem é o ajudante aqui no contexto do livro? O ajudante aqui seria o constelador, terapeuta, pessoa lá que está fazendo o curso, treinamento, para ou se tornar este profissional ou usar isso lá na clínica dele, ou até mesmo de autoconhecimento. Muitas pessoas fazem curso de constelação por si, não para que isso seja uma profissão. Então, no contexto do livro, é isso. E aquele que pede ajuda seria, no caso, ali, o paciente, o cliente, seria aquele que pede ajuda. Mas também podemos e devemos, né, nos colocar neste lugar de ajudante quando, por exemplo, um filho, uma esposa, um colega, um primo, cunhado, irmão, enfim, nós vamos nos colocar neste lugar de ajudante também quando alguém, seja lá quem for, nos solicitar ajuda. Aí eu já estou trazendo os conhecimentos desse estudo para a minha vida. Mas também tem um outro lugar. Nós também entramos neste lugar, pensando agora na autoajuda propriamente dita, quando, por exemplo, aquele ou aquela que pede ajuda é alguém dentro de nós mesmos. Parece estranho, né? Ouvir isso, às vezes, pela primeira vez. Se você nunca esteve no processo de autoconhecimento, nunca fez terapia, seja lá o que for, nunca parou para pensar que talvez você precise da sua própria ajuda. Neste caso, por isso que chama autoajuda, você fica no lugar de ajudante de quem precisa de ajuda. Para as pessoas aqui de primeira vez, a gente pode dar um exemplo bem simples. Imagina lá o seu primeiro namorado, sua primeira namorada. Pode ser que essa primeira relação tenha terminado de uma maneira não muito boa. Pode ser que talvez alguém dentro de você, esse alguém, essa pessoa que viveu essa experiência lá do passado, talvez tenha aí uma ferida de, não sei, rejeição, por exemplo. Então, a gente vai nos ajudar quando a gente der espaço, quando nos permitirmos, por exemplo, revisitar essa memória, esse acontecimento, acolher, ressignificar, elaborar hoje, com os conhecimentos que você já tem da vida, né, com as experiências que você já tem, você pode sim transcender esta dor, esse conflito que, se aconteceu, pode estar talvez te prejudicando em futuras relações. Então, nesse caso, a gente vai ler esse livro, você pode ler esse livro com este olhar, se colocando neste lugar. A pergunta seria: quem dentro de mim ainda tem esse sentimento de rejeição, de abandono, de injustiça, seja ele qual for? Ok? Então, o ajudante aqui pode ser nessas situações. Se você é um profissional da ajuda, digamos assim, um terapeuta, um psicólogo, um constelador, você pode mergulhar nesse lugar. Se você quer ser um profissional, você também pode mergulhar nesse lugar. Você, na sua vida comum, você mergulha nesse conceito de ajudante, na condição de quando o outro pede ajuda ou em você mesmo. Fica claro aqui, então, que quando nos referimos a ajudante, ok? Pode estar nesses três lugares.
E, em contrapartida, esclarece, obviamente, que a outra parte é a parte que pede ajuda, seja ela quem for, ou cliente, paciente, amigo, parente ou eu mesmo. Ou seja, fica claro que nessa relação tem quem ajuda e tem quem é ajudado. Ok? Isso é importante deixar claro. Um segundo ponto aqui, muito importante, muito mesmo, no caso principalmente do povo latino, de coração quente, é compreender profundamente que a ajuda aqui tem o sentido de troca. Se você é aquela pessoa que está com um caderninho, estudando, anotando algumas coisas, coloca neon nessa palavra aí, troca, ajuda igual troca, ajuda igual troca. Isso é muito importante. Não sei, talvez seja uma herança religiosa, um conceito social mesmo, do politicamente correto, não sei, não vou entrar nesse mérito aqui. Mas aqui no Brasil, vou falar da minha realidade, né? Não sei em outros países. Mas aqui, muitas vezes, a palavra ajuda tem uma vibração, né? Tem um sentido que pode estar, como eu posso dizer? Pode dar um significado de superioridade para aquele que ajuda. Vamos pensar aí, por exemplo, quando a gente se sente maior que o outro, por exemplo, quando a gente vai fazer alguma doação, ou quando a gente vai ajudar uma pessoa e a gente se sente melhor daquela pessoa porque a gente está na condição de ajudar e não na condição de quem precisa. Isso não cabe aqui. Isso não cabe aqui. Aqui, o sentido de ajuda é de troca. E troca, estamos no mesmo nível. Não cabe aqui superior e inferior. Superior e inferior está desigual, né? Está em desnível. A ajuda aqui está no mesmo nível, as pessoas estão no mesmo nível. Mesmo que você é aquele que doa, você internamente, emocionalmente, você se coloca naquele lugar de igual. Embora você esteja na condição de oferecer ao outro o que ele necessita, na relação estabelecida é uma relação de igualdade. Né? Internamente, o outro também está lhe dando algo. Nesse exemplo específico, ele está lhe dando a oportunidade de você exercer aí, por exemplo, a sua compaixão, seu senso de caridade, a sua humildade. O outro está lhe dando oportunidades também de exercer valores que são invocados nessa situação específica que eu trago. Se você vai fazer a doação, mas com esse sentido de que o outro não é menor do que você, só porque ele está necessitando de você. Lembra que, via de regra, a ajuda ela é recíproca. Bert fala isso. Para estar em equilíbrio. E lembrando que a única troca que tem desnível é entre pais e filhos. Ok? Então, nesse sentido, o sentido de ajuda que diminui outro, de novo, não cabe aqui. Isso vale a pena falar aqui. Inclusive, lá no finalzinho do que a gente leu, né, na última linha, isso aqui é muito importante, porque muitas vezes o outro vem nos pedir ajuda
E ele exige que a ajuda seja do jeito que ele pensa, né? Que ele acha que ele precisa. E quando o ajudante não dá essa ajuda, ele pode sofrer aí agressões e ataques. Acusações, né? Não é agressões, é acusações e ataques. Isso é comum, principalmente no meio terapêutico, né? Não só no meio terapêutico, não. Estou pensando aqui que toda vez que a gente vai ajudar uma pessoa e a gente não ajuda aquela pessoa do jeito que ela gostaria de ser ajudada, a gente pode sofrer um ataque, sim. Com certeza. Bom, e aí não vale lembrar, até tô aqui, que o Bert falou lá embaixo, lá no segunda-feira, né? Quem não troca fica só e definha, é a frase, né? Deixa eu ver aqui. É isso mesmo. Quem não troca, então quer dizer, todos nós precisamos de troca. Então essa ideia de inferior e superior precisa estar descolada completamente toda vez que a gente falar ajuda. E aí me leva a uma outra reflexão também. Toda vez que a gente entra num campo novo, de uma nova sabedoria, um novo olhar, é comum que no princípio a gente fica se comparando, né? Tipo assim, então, tô fazendo tudo errado, vixe, preciso mudar isso, credo, não concordo. Bom, um novo conceito, uma nova maneira de olhar para a vida, para o mundo, requer que estejamos abertos para o novo. Essa filosofia de vida não vem para combater, não vem para criticar, não vem para exterminar nada. Muito, muito, muito pelo contrário. Ela está aqui para incluir todos os pontos de vista e para nos ajudar a seguir o nosso coração. O nosso coração. Ou seja, né? Mais coração e menos convenções. Às vezes, o politicamente correto pode destruir uma relação, pode impedir crescimento, desenvolvimento. Bom, enfim, para esse áudio não ficar muito grande, esclarecido esses pontos que vão nos nortear durante todo o restante do livro, daqui a pouco eu volto para a gente falar aí das contribuições dessa primeira ordem da ajuda. Até já. Bem, agora vamos para as contribuições dessa primeira ordem da ajuda. Bert, como bom alemão que é, sempre vou estar falando isso, traz para a gente ao mesmo tempo ordem e desordem. Ele é um fofo, né? Porque em 2 linhas ele fala qual é a ordem, depois quase 10 linhas para falar da desordem. Mas ok, vamos lá. A primeira ordem da ajuda, ele coloca que nós só podemos dar, né, o ajudante, no caso, só pode dar aquilo que ele tem, ou seja, só posso dar aquilo que eu tenho, e o outro só deve receber aquilo que realmente necessita. Essa é a primeira ordem da ajuda. Estando assim, um dando o que tem e o outro recebendo o que precisa, o que necessita, estamos assim em equilíbrio. Eu dou o que eu tenho, o outro recebe o que necessita. Aqui tem equilíbrio, porque aqui todos se nutrem desta relação. O que dá se preenche,
porque tem algo para dar, e o que recebe se preenche com aquilo que precisa. Aquele que dá também se preenche de ter a oportunidade de receber de quem está precisando, né? Como a gente disse no áudio anterior. Quando eu dou, eu também estou recebendo a oportunidade de dar. E para o outro lado também. Ele recebe o que ele necessita, mas ele também dá ao outro a oportunidade de servir. Então, vê que na relação de dois, os dois se nutrem, e quando eu separo os dois, individualmente, os dois também se autonutrem. Porque pensa lá do lado do ajudante, ele dá e ele recebe, pensa lá da pessoa que é ajudada, ele também dá e também recebe. Então, por isso que a gente fala que é uma relação equilíbrio, porque nós nos nutrimos em todas as dimensões, podemos dizer assim. Na relação que a gente estabelece com o outro, seria no coletivo, e no individual, que é essa relação conosco mesmo. Ok? E aí ele começa a trazer qual que são as desordens, né? Mas deixa eu comentar também uma coisinha sobre a ordem, né? Eu dou o que eu tenho, eu recebo o que eu preciso. Parece óbvio, né? Mas nem sempre ocorre assim. Por isso que surgiram as constelações. Para o campo, né? E aqui a gente chama campo essa memória coletiva da família que se apresenta, né? Que se mistura a esse campo, que é um campo eletromagnético, né? Um campo de memória, ele não é... Eu não posso pegar ele com a mão, não posso ver ele com os olhos, mas eu sinto esse campo. No processo da constelação, as memórias inconscientes da família nos mostram as desordens. Por isso que ele fala mais da desordem, né? Aqui as desordens têm a ver com os conflitos, dificuldades financeiras, profissionais, de qualquer ordem. Nas constelações, o Bert se refere às desordens como emaranhamentos. Por que eu estou falando isso? Porque é muito importante a gente compreender, identificar o que é uma desordem, para aí sim a gente colocar na ordem. E aí tem todo um processo, né? Não é só a constelação que faz isso. Constelação, esse processo, né, esse método, esse caminho, ele não substitui terapia, não substitui nenhuma prática, ela é uma prática complementar. Tanto é que tem gente que faz terapia, no processo de autoconhecimento, vai fazer uma constelação e volta para terapia. Também tem pessoa que nunca fez terapia, faz uma constelação e também nunca mais volta para nada. Cada caso é um caso. Eu estou dizendo isso aqui porque essa primeira ordem que nos parece óbvia, né? Lógico, André, eu só vou dar o que eu tenho, não tem como dar diferente, né? A gente vai ver que nas desordens isso acontece, tá bom? Então vamos lá. Uma das primeiras desordens desta ajuda seria a pessoa querer dar que não tem. Vamos colocar um exemplo. Um irmão, por exemplo, em situação difícil, por exemplo, sem dinheiro para pagar suas despesas. Ele não pede nada para o outro. Deixa bem claro isso. Ele não está pedindo nada. Mas, por exemplo, a mãe, pai, irmão, seja quem for, que também não tem para dar, mas vendo a situação dele,
faz, por exemplo, um empréstimo para poder, entre aspas, ajudar. Aí o que pode acontecer? A pessoa que não pediu, está passando por dificuldade, mas não pediu, pode acontecer de ele não aceitar essa ajuda e ainda brigar com a pessoa se sentindo humilhado, sei lá. E aqui vamos dizer assim, vamos colocar uns parênteses aqui, né? Vamos olhar para essa desordem sem julgamento do certo e errado, do bom e mal, porque a sabedoria das constelações não estão aqui para isso. Ok? Deste olhar da constelação e de desordem, essa relação está em perigo, porque ela está em desequilíbrio. Esse, que é quem pediu lá o dinheiro emprestado, esse está querendo dar o que não tem. Então, a gente está na primeira colocação lá da desordem. A pessoa querer dar o que não tem, ela não tem para dar. Cria uma desordem. De outro lado, pelo outro lado, vamos imaginar outro exemplo. Por exemplo, uma fila, muitas pessoas recebendo uma cesta básica. E em um determinado momento, uma pessoa quer, de qualquer maneira, receber mais 2 cestas. Conflito. Pois ele está tomando, ali tem uma regra, né? Tem uma conduta pré-estabelecida. E ele está tomando, querendo tomar o que não precisa. Veja, ele já havia recebido uma. É importante esclarecer aqui que essas ordens foram descobertas por Bert. Ele não criou a ordem da ajuda, ele descobriu isso através da observação de milhares e milhares de processos, né? Desde o momento que ele observou essas leis, que ele chama de ordens, né? Ordens, leis, ordens do amor, ordens da ajuda, lá quando ele estava em missão nas tribos Zulu. Nos ritos ancestrais, ele foi observando, sentindo essas ordens e desordens. Importante deixar claro aqui, ele não criou isso, ele descobriu. Fiz esse parênteses porque me surgiu aqui, né? Primeira vez que a pessoa está ouvindo isso, é uma reflexão, né? Eu fiz essa reflexão lá em 2005, da onde esse homem tirou isso? E eu ficava muito brava com ele, porque eu falava, meu Deus, quem é ele para falar isso? Eu já me diverti muito com esse homem, gente, muito. Muito mesmo, já quebrei o pau com ele. Bom, enfim, vamos lá. Outro exemplo no campo, aí a gente vai lá para o campo amoroso, para compreensão de outra situação de desordem. Por exemplo, você casa lá com uma pessoa que não é nada romântica ou romântico. E ainda tem várias críticas a esse comportamento. Por outro lado, isso é muito comum, né? Por outro lado, você quer receber esse tipo de tratamento. Você quer ser galanteada, nem sei se é assim que fala, mas você quer ser mimada, sei lá. Pronto. A desordem aqui está feita. Por quê? É a gente exigindo do outro aquilo que ele ou ela não tem. Quando eu exijo do outro aquilo que ele não tem, isso causa conflito, frustrações. Que eu vou contar, viu, gente? Você, quantos aqui são casados ou descasados ou estão namorando? Aquela história, quando casa, eu mudo ele, eu mudo ela. Tenho aqui para falar da minha prática terapêutica, isso é furada, hein? Vamos pensar nisso. Então, nesse exemplo, a gente vê claramente essa desordem.
eu exijo uma conduta do outro que ele não tem para me dar. Então aqui a gente fica vazio, não tem nutrição, né? Não tem a nutrição junto e não tem a nutrição individual. Isso é uma desordem. Quando a gente for pensar no exemplo do cotidiano, bom, na verdade aqui eu acho que vale a pena você pensar aí no exemplo seu de cotidiano seu, nessa desordem específica. A pergunta que você pode se fazer é: o que eu estou exigindo do outro que ele não tem para me dar? Depois a gente vai fazer um exercício, prometo que com uma música no volume mais agradável. Aqui a gente está se ajudando também, né, gente? Eu só aqui, como se diz, estou aprendendo a fazer essas coisinhas aqui. Recebi algumas mensagens aí de pessoas corajosas, que eu adorei. E também que já me conhece, sabe que tem total liberdade. Se alguma coisa você acha que eu posso melhorar, por favor, se sinta à vontade. Eu aqui também estou aprendendo. A nossa relação aqui de ajuda está em equilíbrio. Vocês estão me ajudando a eu dividir aí os meus conhecimentos. Em contrapartida, eu acredito que eu ajude vocês aí nessas reflexões. Então, vamos pensando, né? Vou continuar aqui, mas vamos pensando aí. Em que relação você está aí hoje que você não está sentindo troca? Isso tem a ver com a sua exigência para com o outro? Ou isso tem a ver da exigência do outro para com você? Alguma coisa está em desordem aí. Tá bom? Daqui a pouco a gente volta para fazer o exercício. Deixa eu só colocar mais algumas coisinhas aqui. Ai, tanta coisa para falar. Deixa eu ver aqui. Eu até coloquei tópicos aqui, para eu não me perder. Então aqui fica claro, né, gente, que existem, o Bert já falou, a gente só vai repetir, que existem limites claros entre dar e tomar. Primordialmente, qualquer ação, conduta, intenção ou prática que seja, ao contrário de dar apenas o que se tem e de se esperar e tomar apenas o que se necessita, entramos num espaço de desequilíbrio. E no desequilíbrio, as relações podem colapsar. Não estou dizendo aqui que vão, podem. Se você identifica a desordem, você vai lá, coloca na ordem, primeiro em você mesmo, né? E isso pode ir para um outro caminho. Agora, qual seria o meu protagonismo diante da vida, estando consciente destas ordens e olhando para a vida, né? Com esse novo olhar. Qual é, né? Como eu posso ser protagonista da minha vida hoje? Olhando assim para as vezes que eu estou ajudando mais do que eu devia. Normalmente quando a gente se sente muito injustiçada, é porque a gente está dando mais do que o outro precisa. Não pode ser, né? Não estou falando que é. Quando eu entro nesse lugar de protagonismo, aí eu posso começar a estabelecer novas relações mais saudáveis, mais maduras, mais equilibradas. Uma boa pergunta, né? Qual seria o meu protagonismo diante da vida? Estando agora consciente, ontem você não sabia disso, hoje você já sabe, que existe um equilíbrio entre dar e receber, dar e tomar. Bom,
Primeiro ponto é estar consciente. Procurando em si esgotar suas possibilidades. Estar consciente numa relação, você procura em si esgotar todas as possibilidades que você tem, por exemplo, de resolver uma questão. Depois que você esgota estas possibilidades, que você entra realmente no espaço de que preciso de algo, que realmente precisamos daquilo que estamos pedindo, sem joguinho, sabe? Sem manipulação e outros truquinhos que os seres humanos, alguns são experts, né? Então, o protagonismo está em eu ter total consciência de que o que eu estou buscando, eu realmente preciso. Aí eu entro nesse lugar de que para ser ajudado, eu me abro para receber exatamente o que eu preciso. E aí, num outro ponto, seria eu também abrir espaço para aquele que você vai pedir ajuda. Que espaço é esse, André? Um espaço de que, por exemplo, o outro pode te negar ajuda, porque talvez ele não tenha, ou porque talvez ele não queira, seja por qual motivo for. Você abrir esse espaço para ser flexível na sua busca de ajuda. Pode ser que o outro me atenda ou não. E ainda, pode ser que o outro me atenda de uma maneira diferente a qual eu esperava. Enfim, estar aberto para as infinitas possibilidades, sem se magoar, sem se irritar, sem se sentir inferior. Poxa, fui lá pedir ajuda, o cara falou não. Quando você está num lugar de protagonismo e que você esgota internamente e externamente todas as possibilidades de resolver a sua questão, você entra de verdade no espaço de quem realmente precisa daquilo que está pedindo. Quando eu sou real neste lugar, eu ajudo o outro também a entrar no lugar já em equilíbrio. E agora, para fechar, em relação a você mesmo, como identificar uma necessidade interna não atendida e que hoje, por você mesmo, já pode se dar se nutrir dessa necessidade. Vou dar um exemplo básico, no exemplo fica mais fácil. Já se pegou naquela seguinte situação, pensando assim: queria tanto sair, me distrair, jogar a conversa fora, relaxar, sei lá, comer uma pizza. Aí você começa a fazer uma listinha mental. Posso ir em tal lugar, posso chamar fulano, acho que vou de carro, não, acho que vou de Uber. De repente, você mesmo, um outro pensamento que vem de você mesmo, dentro de você, começa a gritar com você: tá louco? Você precisa estudar, precisa fazer esse trabalho, o professor, sei lá, vai tirar 0, você vai ficar de DP, não vai conseguir se formar, não vai ser ninguém na vida. Não, já se pegou nessa situação? Um lado quer uma coisa e outro lado quer outra. Aquela analogia bem antiga, né, do Pato Donald com... os mais novos não vão lembrar desse desenho, né? Mas a ideia acho que todo mundo conhece, do anjinho e o capetinha no ombro. Só que no caso não é anjinho e capetinha, no caso são partes do nosso psiquismo humano que dá a perspectiva dele ou dela, o que você tá para fazer
vai dar mal. De um lado, aqui nesse exemplo que eu te passei, tem uma parte precisando, necessitando relaxar, e tem uma outra que está muito comprometida com esgotar até o último, até conseguir cumprir aí uma exigência externa. Neste caso, alguém dentro de mim me pede algo. Por exemplo, acolhimento. No processo de autoconhecimento, passamos por essas experiências cada vez mais. Imaginamos uma história sua do passado ou de agora, seja qual for. Né? Então, ficou grande isso, né? Desculpa, viu, gente? Eu vou tentar falar menos. Vou tentar, viu? Porque são muitas reflexões que abrem, né? Enfim, no próximo a gente vai fazer uma atividade.